Boa noite a todos os irmãos encarnados aqui presentes. Boa noite aos irmãos desencarnados que estão aqui entre nós, rogando a Jesus Cristo que estenda o seu amor e caridade a todos nós, na medida que Ele nos fez uma promessa que jamais poderemos nos esquecer. Aonde estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Eu gostaria de afirmar e reafirmar de que o Espírito de Jesus Cristo está aqui. Hoje, quando aqui cheguei, tive a felicidade de ver esse belíssimo quadro. E gostaria de dizer a vocês que ao olharem esse quadro, jamais olvidem e se esqueçam de que Ele foi o que mais nos amou. Ele foi o que mais nos amou. O tema dessa noite, como perdoar o imperdoável, confesso a vocês que tive que refletir profundamente em função de um equívoco que todos nós cometemos em relação ao perdão. Quando se fala em perdoar, quando alguém diz, não, deves perdoar isso ou aquilo, nós sempre estamos na posição de quem foi ofendido, foi agredido, foi vilipendiado. E nós é que temos que perdoar os outros. Se esquecemos de que o agressor, o ressentido, o que guarda ódio, também somos nós. Nós necessitamos do perdão, todos nós. O mundo não é dividido entre ofensores e vítimas. No mundo da terra, as pessoas ofendem e são ofendidas. Portanto, meus irmãos, não podemos nos esquecer que nós não somos deste mundo, nós estamos neste mundo. A vida não é daqui para lá, é de lá para cá. E nós temos que entender aquela passagem bíblica extraordinária, notável, da sabedoria de Jesus, quando ele disse, temos que perdoar 70 vezes 7. Convido os senhores e as senhoras a raciocinarem e pensarem comigo. Por que perdoar 70 vezes 7? Que quer dizer perdoar sempre? Pela singela razão que nós cometemos atos e falhas também igual ao próximo. Nós não somos as vítimas, nós não somos os agredidos, nós também somos os ofensores, os que agridem. Todos, indistintamente, necessitamos do perdão. Aqui, nesta sala, e os espíritos que estão aqui presentes
junto conosco. Todos nós temos uma caminhada pelas existências. Ninguém aqui está pela primeira vez. Ninguém aqui vive a primeira encarnação. Nós sofremos muitas mazelas, agressões e sofrimentos, mas em vidas passadas, ou até nesta, nós cometemos coisas iguais ou piores do que alguém que porventura tenha nos ofendido. Amigos, amigas, no decorrer da existência terrena, especialmente nos dias de hoje, dias tão difíceis, dias tão complicados em todos os sentidos, nós temos que entender que guardar mágoa, as pessoas guardam na família, no trabalho, nas relações pessoais, nós carregamos um mar de ressentimento, de ódios, de mágoas. E tudo isto que a gente carrega dentro do coração e dentro da alma, o que isto produz? Isto produz, no plano espiritual, o atraso da marcha ascensional no rumo do infinito, no rumo dos mundos felizes. E ao mesmo tempo, o que isto provoca? As doenças físicas, as mazelas, as misérias das doenças de toda ordem que nós carregamos, sejam que doenças forem. Atrás da doença está o quê? Está os ciúmes, a inveja, o orgulho, o ódio, a mágoa, o ressentimento. E isto se localiza e se verifica na vida de todos nós. De todos nós se verifica o quê? A prova provada das razões do porquê nós necessitamos da misericórdia e da bênção da reencarnação. O perdão divino, o perdão que Deus dá à criatura humana, é a bênção da reencarnação. Nós, vivendo neste mundo ainda de provas e expiações, este mundo primário, este mundo de tanto sofrimento, por qual razão? Por que estamos neste mundo primário de tanto sofrimento? Porque nós, todos nós, somos causadores deste sofrimento. Jamais vou me esquecer de uma frase que repito várias vezes, de um grande religioso, bispo Fulton Sheen, americano, de uma igreja evangélica, quando ele dizia: o gesto mais nobre é também o meu gesto, e o gesto mais torpe é também o meu gesto. Nós estamos nas coisas belas, nas grandezas da vida, e nós estamos nas baixezas, nas misérias humanas. E esta consciência nós temos que ter. Quando alguém chegar e mas fulano, você vai perdoar aquela pessoa que te fez isso, que te causou tal maldade, uma maldade grave, de grandes proporções. Há um princípio religioso que diz que o perdão é o esquecimento, mas há um princípio filosófico que diz que perdoar é não devolver com a mesma moeda o mal que me fizeram.
Porque certas coisas, dependendo da gravidade, nós não vamos nos esquecer, porque isto faz parte do pensamento, da mente, é fisiológico. Não se esquece determinadas agressões pela grandeza, pela magnitude do mal que nos foi feito. Então, o caminho, a pessoa não consegue esquecer, carrega aquele fardo na vida. O perdão é não devolver o mal, porque aquela pessoa que praticou o mal, mesmo recebendo o perdão, a conta dela chegará. Quem pratica o mal, mesmo recebendo o perdão, mesmo que eu não devolva o mal que me fizeram, a pessoa que cometeu o mal, ela terá que resgatar o seu débito. Perdoar não é dizer para a pessoa: você me fez este mal, você matou meu filho, você cometeu essa maldade, então vem aqui, eu te abraço e você fica absolutamente limpo para a vida, para o restante. Não. Eu não vou devolver o mal que me fizeram. Eu não vou devolver. Mas aquela pessoa que cometeu o mal, ela terá que passar pelo arrependimento, pelo sofrimento e pela reparação. Estas são as soberanas leis. E a doutrina espírita, ela nos ensina de uma forma admirável, que é a fé raciocinada. E a fé raciocinada, ela nos diz: vivemos muitas vidas, cometemos muitos erros, praticamos muitas maldades, mas também sofremos, nos arrependemos e reparamos. Todos aqui são credores e todos aqui são devedores. Não há ninguém melhor do que ninguém. Não há ninguém pior do que ninguém. Porque a doutrina espírita, ela nos diz com bom senso: nós temos uma vida apenas, que é a vida do espírito. O espírito é eterno. E várias existências com várias roupagens carnais, com vários corpos. Nós hoje estamos aqui, João, Pedro, Paulo, Maria, Oscar, João, enfim. Mas isto é o corpo. O espírito é eterno. E nós carregamos esta bagagem. E esta bagagem de coisas boas e não boas provoca aquilo que Jesus nos deixou de forma imperecível no seu imenso amor por nós. Nós todos precisamos do perdão de todos. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nós precisamos ser perdoados e nós temos que perdoar. Porque carregar a mágoa, o ódio, o ressentimento ao longo desta vida e ao longo de várias vidas, eis aí o sofrimento do mundo. E as pessoas sofrerão até que elas consigam ter a grandeza de entender e compreender que esta é a mensagem eterna de Jesus, a mensagem daquele que nunca nos abandonará. Amigos, eu vou procurar sintetizar, porque a história é um pouco longa, mas ela é fascinante. É uma história extraordinária. E eu gostaria de, em contando essa história, cada um de vocês respondesse para a sua consciência, o seu coração: eu perdoaria se acontecesse comigo? Na Segunda Guerra Mundial, o Japão ficou destruído. A bomba atômica, Hiroshima e Nagasaki, destruíram, e o Japão ficou efetivamente destruído. E a reconstrução japonesa, as obras de engenharia, necessitavam de muitos engenheiros, enfim, de muitas pessoas que iam trabalhar no Oriente para reconstruir aquele país devastado pela guerra. Existia
na cidade de Boston, nos Estados Unidos, um casal apaixonado. Esse casal era o engenheiro John e a sua esposa, chamava-se Margaret, Maggie. John e Maggie, eles eram tremendamente apaixonados. Eles eram pessoas assim, de uma afinidade, de uma sintonia extraordinária. Estavam casados há 3 anos, queriam ter filhos e não conseguiam ter filhos. Ele perdeu o emprego e surgiu a oportunidade dele trabalhar no Japão. E ele disse para a esposa: Maggie, eu passarei um ano fora do país. Eu vou trabalhar em construções no Japão, eles estão necessitando e estão pagando muito bem, e nós poderemos realizar todos os nossos sonhos de uma bela casa, enfim, todas as facilidades da vida. E ela disse assim: mas tu não acha um ano muito? Ele disse assim: não, nós somos jovens, passa rápido, e tu serás fiel para mim? E ela disse assim: eu não serei fiel para ti por um ano, eu serei fiel por toda uma vida. O meu amor não é por um ano, ele é por toda a vida. E você que é homem, que tem mais dificuldade, você será fiel para mim? E ele disse assim: eu só trabalharei. E se abraçou em lágrimas, e se despediu e viajou. Semanalmente ele mandava um cartão postal, mandava cartas, John para Maggie, e contando tudo o que acontecia lá no Japão, no trabalho, o que ele estava ganhando, economizando e tal, aquela coisa toda, e falando do seu imenso amor. Maggie, eu jamais te esquecerei. Maggie, eu não vejo a hora de retornar. Passa um mês, passa 2, passa 3, e as cartas e os cartões começam a rarear. E ele diz assim: Maggie, eu estou trabalhando muito, me desculpe, eu não tenho tido muito tempo. E ela: meu Deus, mas ele não tem tempo de me escrever? Passa o 4º mês, não vem nada. Passa o 5º mês, ele não manda nada. No 6º mês, ele manda uma carta para ela e diz assim: Maggie, me perdoa, mas eu estou muito sozinho aqui esses meses todos, já mais de 6 meses, eu estou muito sozinho, e a empresa que eu trabalho colocou uma geisha, uma japonesa, para me ajudar no trabalho doméstico, aqui em casa, e é uma jovem, muito agradável, muito simpática, muito bonita, e eu me apaixonei por ela. E tu me perdoas. Eu me divorciei de ti através do consulado, porque eu estava mais de 4 meses sem te ver. Através do México, eu consegui o divórcio e me casei com ela. Ela recebe a carta e toma um choque. Ela quase que morreu, desmaiou. Mas, meu Deus, o homem que jurava que me amava, o homem que dizia que eu era o amor da vida dele, ele faz isso. O homem que eu era casada com ele, ele faz isso. Meu Deus, o que eu vou responder para esse canalha que me traiu dessa forma? E ela não responde nada. Passa mais um mês, ele manda uma outra carta: Maggie, me perdoa, mas eu recebi uma notícia maravilhosa. A mulher que eu me casei, a japonesa, está esperando um filho que eu não tinha contigo, que era o nosso sonho. Me perdoa. Ela é uma companhia para mim, mas o amor da minha vida, a mulher que o meu coração bate, que a minha alma deseja, és tu, Maggie. E ela ficava perplexa. Meu Deus, esse homem que diz que me ama,
me deixou, casou com uma outra, se divorciou através de uma questão legal, e agora tem uma filha com esta mulher e diz que me ama. Ela fica em silêncio. Ele passa um tempo, nasceu a criança, ele manda uma outra carta com as fotografias da menina, e ela olha a carta e vê as fotos da mulher que ele casou, a foto dele, a foto da criança, uma linda japonesinha, uma miscigenada com um americano, e ela notou que o semblante dele estava diferente, não era igual, não era tão sorridente. E ela conseguiu num ímpeto, aquilo que os italianos chamam de ímpeto d'amore. Ela se lembrou da vida que eles tiveram, e ela manda uma carta para ele e diz: seja feliz, seja feliz, tens uma bela filha. Passa quase um ano e ele escreve uma outra carta para ela. Ele diz assim: Meg, amor da minha vida, vejam só, amor da minha vida, vai nascer uma segunda filha, eu estou feliz. E ela se limita a responder: que Deus abençoe vocês, seja feliz. Passa mais um tempo, uns 3 a 4 meses, e a Meg recebe uma carta com uma tarja preta, escrita num inglês difícil, pela esposa, pela japonesa do engenheiro John. E ela diz assim: Margaret, John morreu. Mas antes de morrer, ele disse que te amava muito. John morreu. Ela, tomada de surpresa com aquela notícia da morte dele, ficou profundamente triste com aquela situação, porque ela tinha um imenso coração. E ela encaminha os pêsames, chora muito, fica deprimida, depressiva, e o tempo passa. Decorre alguns meses, a japonesa escreve uma carta para ela: Margaret, é impossível eu poder sustentar 2 crianças aqui no Japão. A reconstrução, a miséria é muito grande depois da guerra, as crianças estão passando fome. Tu poderias, em nome do amor que ele tinha por ti, que tu tinha por ele, tu poderias receber a minha filhinha mais velha. E ela pega aquela carta e olha para a janela da saudade e se lembra do amor verdadeiro que ela tinha, e ela não poderia abandonar a filha do amor que ela sentiu. E ela diz para a japonesa mandar os documentos, que ela iria receber a criança, iria cuidar, iria adotar a criança nos Estados Unidos, daria uma vida para ela, teria educação, teria, enfim, uma vida muito melhor do que no Japão. E a criança vem com 5 anos, 4 para 5 anos, a criança vem sozinha, com uma comissária de bordo, e ela sai de Boston, vai a Nova York, e pega a criança, e a criança diz uma frase que ela foi ensinada: Thank you, my mother. Obrigado, minha mãe.
E ela abraça a criança, leva para casa, coloca no quarto principal do apartamento e trata a criança como uma filha. Ama a criança profundamente. Decorrem alguns anos, e a japonesa escreve: Margaret, a situação está terrível, eu estou desempregada, eu não tenho nem me alimentado. Você poderia adotar e receber a segunda filha, a caçula, a menina? E a Margaret concorda, providencia os papéis e a segunda filha vai para os Estados Unidos. E ela recebe a criança, acolhe, as duas irmãs estão juntas. Passa um certo tempo e ela, já prevendo que a vida chegava ao fim, pelo sofrimento que ela teve, por algumas enfermidades, ela escreve uma carta que eu pergunto se algum de nós faria isto. Ela escreve para a japonesa e diz assim: a Margaret escreve para a japonesa e diz assim: tu não queres morar nos Estados Unidos? Tu não queres me ajudar a criar as tuas duas filhas? As filhas que tu teve com o homem que foi meu marido e que eu amei? A japonesa, na miséria lá, vendo a oportunidade de ficar com as duas filhas, aceita e vai para os Estados Unidos. E é recebida no aeroporto John Fitzgerald Kennedy, em Nova York. E ela, quando vê a japonesa se ajoelha na frente da Margaret, chora, pede perdão por ter ficado com o marido dela, e a Margaret a levanta e a abraça e diz assim: isto é o amor. E leva para casa, para o apartamento, e vai viver com a Margaret e com as duas filhas. Margaret adoece e, antes de falecer, ela passa o apartamento para a japonesa e as duas filhas, porque ela não tinha familiar nenhum. Eu pergunto aos senhores e às senhoras, depois de ouvir essa história real, que é além da ficção, é uma história de vida extraordinária. Quem de nós teria a atitude da Margaret? Quem de nós? No seu epitáfio, no seu túmulo, está escrito uma frase extraordinária. Deus, que ela colocou, Deus é indefinível, mas o amor que Ele colocou no meu coração é a prova de que Deus é amor. Amigos e amigas, eu trouxe ao conhecimento de vocês uma história real, uma história que aconteceu nesse mundo, e é uma grande, uma dolorosa, sofrida e belíssima história de amor. O amor, por mais que nós queiramos nos esquivar, fugir, nos afastar, o amor é a alma da vida. O amor é a alma que nos impulsiona, porque nós não somos deste mundo, nós estamos nesse mundo. E nós temos uma caminhada
que é a jornada do Espírito, é a jornada da alma. Todos nós nos reencontraremos. Portanto, que seja a nossa vida, eliminando as imperfeições, eliminando os ressentimentos, as mágoas, perdoando e sendo perdoados, e amando aquele que nos ensinou, aquele que deixou as mais belas páginas da história da humanidade, aquele que nos amará sempre, o Mestre Jesus. Muito obrigado.